Nesse vídeo, iremos aprender a fazer pão com fermento biológico seco. Vamos fazer pão caseiro. Vamos fazer pães de hambúrguer. Uma rosca recheada. Foram 2 pãezinhos caseiros. Vamos juntos aprender? Hoje nós iremos fazer pão caseiro usando o fermento biológico seco. Eu tenho aqui no meu canal pão caseiro usando fermentação natural, que é o fermento que eu uso no meu dia a dia. Porém, eu sei que muitas pessoas não têm acesso a esse fermento. Tem pessoas que não têm tempo para trabalhar com esse fermento porque ele age muito devagar. Outros não têm paciência, né? E antes de ganhar a minha muda, era esse fermento que eu usava. Só que eu trabalhava com ele de uma maneira diferente com o que eles explicam aqui no pacotinho. E sempre me renderam ótimos pães. Um pão bem macio, bem fermentado. Um pão que não me dava queimação. E o fermento biológico fresco, que é o que muitas vezes você compra por gramas na padaria, eu não gosto. É um fermento que me dava azia, me dava queimação, eu achava um gosto forte no pão, e esse aqui não. Então, se você ler aqui atrás, o fabricante ele diz para você misturar o fermento na farinha, e ele diz que quando você vai fazer rosca, pizza, essas coisas, para você usar 2 sachês desse para 1 quilo. E eu digo para você nunca usar 2 para 1 quilo. Use sempre só 1 para 1 quilo. Indiferente se você for fazer sonho, rosca, pão, qualquer tipo de coisa. Porque quando você coloca muito fermento, você acelera o crescimento do pão. E é isso que faz com que você tenha má digestão, queimação. Então, 1 é suficiente para qualquer tipo de massa de 1 quilo. Então, o que eu faço? Eu começo aqui abrindo o meu pacotinho e eu já coloco direto na vasilha que eu vou trabalhar. Você repara que, né, quem nunca viu, ele é como se fosse umas sementinhas. Se eu misturo isso aqui direto à minha farinha, pode ser que uma ou outra bolinha dessa não se dissolva totalmente. E pode ser que por algum motivo tenha algum lote que não venha legal, que veio estragado, alguma coisa assim, e o pão não cresce e eu acho que eu que não soube fazer. Então eu sempre fazia dessa forma, que daí eu já sabia se o fermento estava bom ou não. Então aqui eu tenho um pacotinho, esse pacotinho é de 10 gramas. Eu vou colocar aqui uma xícara não, meia, tá? Essa minha xícara é meia. Meia xícara de chá de trigo. E vou estar colocando aqui agora água. A minha água é normal, água do filtro, tá? Normal, não tá morna, não tá nada. Vou colocar aqui meia também. Meia xícara igual o da farinha. E vou vir aqui e vou mexer para ficar como se fosse uma massinha, vamos dizer assim. Quando você começar a mexer ele, você já vai começar, tipo, sentir um cheirinho de fermento, né? Você já vai sentir aquele cheirinho característico do fermento. Quando você faz isso aqui, é a mesma coisa. Quando você vai fazer bolo, eu não sei você, mas eu sempre tenho o costume de pegar um pouquinho do fermento de bolo e jogar assim num pouquinho de água para ver se ele vai fermentar. Porque às vezes fica muito tempo aberto na geladeira, às vezes pode ser que na fabricação deu algo errado ali. E o que acontece? Não cresce e você acha que o erro é seu e às vezes não é. Então eu faço assim, essa massinha que tá aqui, é só misturar. E agora eu vou pôr um guardanapinho e vou deixar aqui quietinho uns 10 minutos. Esse tempo depende muito de onde você mora. Se você morar numa região muito fria, talvez demore um pouquinho mais. Que nem hoje aqui onde eu moro,
Tá frio e chovendo. Então, às vezes, ele demora um pouquinho mais que 10 minutos. Mas, geralmente, 10, 15 minutos é o suficiente para ele agir. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês, bem de pertinho, como é que ele está agora. Que ele simplesmente tá uma massinha, assim, como se fosse uma massinha de bolo. E depois eu vou mostrar para vocês como ele fica. Então, vou dar aqui 10 minutinhos e depois volto mostrando para vocês como ele fica. Como ele muda o aspecto. Vocês vão ver, ó. Aqui só tá uma massa, ó. Você vai ver como o aspecto dele muda. Olha só para vocês verem. Passados 10 minutos, o que que acontece? Se eu tivesse num calor, ele estaria até com mais borbulhas. E ó como ele fica durinho, tá vendo, ó? Então, quer dizer, está fermentando, o fermento está bom. Ó. Olha lá, como a massa fica bem aerada, tá vendo? Isso aqui a gente já sabe que o fermento aqui tá top. Ele agiu, ele tá vivo. Aí, agora, nós vamos dar continuidade à nossa receita. A partir daqui, você vai continuar a receita como você quiser. Às vezes você já tem uma receita aí que você gosta, que você tentou algumas vezes e não conseguiu, mas agora com essa dica tenho certeza que você vai conseguir. Mas eu vou passar aqui a minha que eu faço. Então, aqui eu vou colocar meia xícara de chá de água e já vou aproveitar ela para quebrar os ovos. Vou colocar 2 ovos. Nunca quebre os ovos dentro da receita que você estiver fazendo. Porque se ele estiver estragado, vamos supor que eu tivesse quebrado aqui. Tivesse estragado, pronto, meu fermento já é pro lixo. Então, são 2 ovos, tá? Vou usar agora uma colherzinha dessas de sobremesa rasa, tá? De sal. Uma colherzinha assim, ó, rasinha de sal. Eu gosto da minha massinha adocicada. Então, eu vou usar uma xícara de chá de açúcar. Se você gosta dela mais neutra ou mais puxada para o sal, você pode usar 3 colheres de sopa de sal, tá? Vou usar aqui um creme de leite. Poderia ser também uma latinha de nata ou um iogurte natural. Mas o creme de leite é o que eu mais uso pela facilidade de encontrar e de ter em casa guardado, né? Porque a nata, a validade dela é bem curta, o iogurte natural também, e o creme de leite a gente sempre tem. Então, assim, eu sempre uso mais o creme de leite, mas quando eu tenho um dos outros dois, eu uso. Vou usar 4 colheres de sopa de leite em pó. E agora aqui, a gordura que eu gosto de usar é banha. Eu uso 4 colheres de sopa generosa de banha. 4 colheres assim, ó. Mas poderia ser 4 colheres de manteiga. Poderia ser óleo. Você pega a sua xícara de chá e deixa faltando um dedinho assim para completar. E coloca de óleo. Pode ser a gordura de sua preferência. Eu gosto da banha. Eu gosto desse gostinho que a banha tem, sabe? E não deixa, apesar de gostar do gostinho da banha, mas não fica gosto no pão, tá? Ele só vai dar realmente aquela maciez top pro pão. Tenho aqui o trigo. E o trigo, de início, eu vou colocar ele aos poucos e vou mexer assim dentro da própria bacia com um fouet. Então, eu vou colocar aqui 2 e vou começar a mexer aqui, ó. De início, eu vou mexer aqui dentro da bacia, mas depois eu vou colocar na bancada para tá sovando bem esse pão. Essa bancada minha aqui, eu já passei álcool 70, tá?
Já higienizei ela, já tá limpinha, sequinha, para que quando eu precisar colocar nela, eu possa usar. Vou colocar mais uma xícara aqui. Essa mistura, gente, é para 1 quilo de farinha. Mas a farinha, vocês sabem que tem diferença, né? Umas são mais úmidas, outras são mais secas. Então, pode ser que você faça um pouquinho menos de 1 quilo, como pode ser que você faça aí umas 600, 200 gramas a mais e não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou mexer aqui até o momento de ir pra bancada, aí eu mostro pra vocês. Já não dá mais para mexer com o fouet. Eu vou para a bancada agora. E eu vou fazer o quê? Vou jogar aqui um pouquinho de farinha aqui, ó. Que é para pôr essa massa. Se vocês seguirem essas diquinhas, gente, eu tenho certeza que esse fermento não vai fazer mal para vocês. O que faz mal, às vezes você compra pão de alguém que vende, ou de uma padaria, alguma coisa assim. O que faz mal é o excesso de fermento. Que às vezes a pessoa quer que cresça rápido, né? Porque precisa de estar vendendo, vive disso. Aí coloca muito fermento. E isso é uma das coisas que acaba dando queimação nas pessoas. É o excesso do fermento. Aí aqui, ó, como eu sei que ainda tá bem molinho, eu vou acrescentando assim farinha, vou dando uma mexidinha, até ele tá no ponto de eu começar a sovar a massa, trabalhar com ela sem o trigo, só trabalhar bastante. Aqui eu tô vendo que ela tá bem pegajosa, ó, pegando bem. Por isso que eu vou colocando o trigo assim, dando só uma mexida, para depois começar a sovar. Então, nunca coloque excesso de trigo. Se você quiser fazer 2 quilos de pão com apenas um sachê desse, você consegue. A única diferença é que ele vai demorar mais para crescer, mas ele vai crescer. E quando você deixa ele fermentar devagar, ele crescer devagar, além de você não ter o problema da queimação, você tem um pão ainda mais saboroso. Porque ele teve aquela pausa, aquele descanso, você entendeu? É igual tem pessoas que o que as pessoas fazem? Tipo, faz esse processo aqui que a gente tá fazendo, termina de fazer ele e já enrola os pão. Ou termina de fazer ele e espera uns 15 minutinhos só e enrola já para ele crescer já no formato, né? E já assar. Vai assar? Vai ficar bonito, vai crescer? Vai, só que é isso que dá queimação. É isso que você não tem um resultado legal. Ele tem que ter os 2 crescimentos, né? Vamos sovar ele aqui, vamos deixar ele crescer. Cresceu, vamos modelar. E daí vamos deixar ele crescer novamente, você entendeu? E essa massa que eu tô passando aqui para vocês, se vocês fazerem como eu fiz, ela é uma massa muito rica, uma massa bem enriquecida. Você viu que vai o leite em pó, que vai o creme de leite. Ela fica uma massa muito gostosa, muito saborosa. Ela é a minha massa base. Eu faço tudo com ela. Sonho, cueca virada, rosca, aqueles salgadinhos de frios que tem em padaria, pão de hambúrguer, pão de cachorro quente, pizza, esfirra aberta. Tudo eu faço com ela. Tudo eu uso essa massa. E você pode usar também para tudo. A única coisa aqui que você muda, que é o que eu falei para você, que ela é adocicada. É aquela massinha mais... Aquela massinha quando você come esfirras nas casas árabes, a massinha da esfirra feita em casa árabe mesmo, que nem aqui onde eu moro tem a casa da esfirra, você come e você percebe que a massinha é mais adocicada. Então, é essa massa aqui. Agora, se você não gosta, é o que eu falei. Lá onde eu coloquei 1 xícara, você vai simplesmente pegar e colocar 3 colheres de sopa. Você entendeu? Mas o restante, você faz o mesmo.
E aqui agora é trabalhar com ela, gente. Ela ainda tá pegando um pouquinho. Enquanto tá pegando, você vai fazendo isso e você vai trabalhando ela com esses movimentos que eu tô fazendo aqui. Você pode rasgar ela assim, ó. Pode jogar na bancada. O quanto mais você sovar, melhor resultado você vai ter. Eu costumo mexer aqui, sovar ela por uns 10, 15 minutinhos só, porque eu tenho cilindro elétrico. Então, quando eu vou trabalhar ela no cilindro elétrico, aí eu passo bastante, porque daí como eu não vou precisar fazer força, né? Então eu passo ela bastante lá no cilindro elétrico. Agora, se você não tiver, eu aconselho você a sovar ela aqui bem sovadinha, uns 20 minutinhos. Que a hora que você for abrir com o rolo de macarrão aí, você não vai ter dificuldade nenhuma. E agora é só, ó, ela já não gruda na mão, tá vendo? Minhas mãos limpas. Agora é só você fazendo essas coisas assim, ó. Vai, rasga, traz, modela. Vai de um lado, vai de outro, bate na bancada, tá? Vou fazer isso aqui uns 10 minutinhos. Trabalhei com ela aqui uns 10 minutinhos. Agora eu vou pegar a própria bacia aqui que eu amassei. Vou pegar assim um pouquinho de trigo, ó, e vou jogar assim nela. E vou vir aqui com ela, vou pôr aqui dentro, ó. Quero que vocês reparem bem onde ela tá aqui, que você vai ver o quanto ela vai crescer depois, tá? Então, vou colocar ela aqui. Vou tampar com guardanapinho. E eu vou deixar ela quietinha dentro do meu forninho para crescer. Forno desligado, tá? É porque o forno é um lugar quentinho. Então, eu coloco lá, deixo quietinho até dobrar de tamanho. Aí vai depender muito do clima. Aqui eu falei para vocês hoje, tá um pouco frio, tá chuvoso. A hora que eu voltar, eu falo quanto tempo demorou. Olha só, a minha massa já cresceu, já dobrou de tamanho, tá bem, ó, crescida. Você repara assim, ó, olha só, as bolhas que vão fazendo lá no meio, ó. Isso aqui quer dizer que ela tá uma massa bem fermentada, tá? Aí, a partir desse ponto, você vai poder modelar como você querer, tá bom? Mas eu vou modelar uns aqui e vou mostrar para vocês como eu faço. Eu falei para vocês que eu ia falar o tempo do vídeo, né? O tempo do vídeo, ó, o tempo do pão. Ele precisou de 2 horas para ficar para crescer o dobro. Primeiro, porque a minha massa é doce, então uma massa doce ela demora mais para crescer. E segundo, por causa do tempo. Estamos num frio, chovendo, aqui na minha cidade está 18 graus. Agora você vai precisar de um pouquinho assim mais de trigo para você ir forrando a bancada. A partir daqui, é o que eu falei para vocês vão modelar como vocês querem. Mas se vocês quiserem, né, ficar até o fim, eu vou dar dicas de algumas modelagens. Eu vou usar essa massa para fazer um pão normal, vou fazer uma rosca e vou ver se eu consigo fazer uns 3 de hambúrguer, assim, para vocês verem, tá? Então, assim, o tamanho de pão normal que eu faço aqui na minha casa, ele daria 4 pães, tá? Pra forminha, aquelas forminhas de bolo Pullman. Essas forminhas assim, ó, a minha é a de 21 centímetros. Então, essa quantidade de trigo daria para fazer 4 pãezinhos desses se fosse normal. Então, eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar em 4, como se eu fosse fazer o meu pão. Mas a gente vai usar de uma outra forma. Ó. Vou começar a fazer assim, ó. Esse aqui é porque eu vou usar ele para pão mesmo. Então, eu já vou meio que abrindo num retângulo, né? Que é mais ou menos o formato do pão. Passo aqui um pouquinho de trigo. Passo aqui também
e eu vou pro meu cilindro, tá bom? Mas quem não tiver o cilindro pode abrir normalmente com o rolo de macarrão. Vai fazer um pouco de barulho, tá, gente? Porque ele é elétrico, né? Faz um pouquinho de barulho. Toda vez que eu acho necessidade, eu vou lá e passo nele um pouquinho de trigo, tá? Se a massa, quando você abrir a sua massa no rolo de macarrão, talvez você não precise ficar passando, mas aqui no cilindro você sempre precisa passar um pouquinho de trigo. Aqui, pessoal, não tem uma quantidade de vezes para passar. Eu vou passar até essa massa ficar bem bonita. Então, depois eu mostro para vocês finalizada. Eu já tô para finalizar a minha massa, então eu vou mostrar mais um pouquinho, porque às vezes a pessoa nunca fez e quer fazer, né? Então, você vai sempre passando a sua massa e você vai dobrando. Tem horas que você dobra ela assim ao meio. Dobra ao meio e passa. Aí ela vai ficar mais de comprida nos lados. Aí você vai ver, mas a minha forma é um pouco mais fininha. Então, aí em vez de você dobrar no sentido do comprimento, você dobra assim e passa de novo. Aí as dobras você vai fazendo conforme a necessidade da sua forma. E como eu sei que aqui a minha tá quase boa, primeiro que a massa começa a ficar diferente, né? Vai ficando bem lisinha, bem bonitinha. E segundo que ela começa a fazer umas bolhas. E essas bolhas fazem um barulho quando passa ali, como se fosse um estourinho. Então a quantidade de vezes para passar não tem. Aí vai depender realmente assim do quanto você quer, né? Passar. Não tem uma quantidade certa. Ó, a minha aqui já tá boa. Eu já posso enrolar o meu pão. Entendeu? Então aqui não tem quantidade. Pode passar 10, 12, 15, 30, o quanto você querer. E aqui pro pão caseiro não tem segredo, né? Você vai simplesmente pegar ele e vai enrolar. Ó, vai vir de lá, deixa eu ver se tá pegando bem. Ó lá, vai vir de lá e vai vir enrolando. Não precisa apertar, não precisa nada, tá? É só enrolar. Você não precisa apertar, não precisa nada. Não gostei desse modelinho. Vou abrir para vocês verem. Ali eu comecei da ponta menor para maior. Aqui eu começo, deixa eu ver se dá para vocês verem. Assim. Da maior para menor. Aí ele vai dar outro formatinho, ó, tá vendo? Ó. Eu costumo falar tutuzinho aqui. Parece um tatuzinho, não parece, ó? Aí aqui a pontinha, como eu sei que não vai caber na minha vasilha, porque é uma vasilha pequena, põe o dedo aqui nela, ó, e empurra pra dentro, tá? Põe ali o dedo, ó, empurra pra dentro. Agora você vai levar pra crescer, e ele tem que crescer o dobro. Ele vai ter que crescer até chegar aqui em cima, ó. Tá vendo? Então, esse é um. Aqui, eu vou modelar a minha rosca. Eu podia simplesmente modelar ela e depois de assada, vir com aquele creme por cima ou com leite condensado e coco. Mas eu quero ela com creme por dentro também. Eu vou usar esse creme aqui, ó. É um creme
de leite em pó. No meu canal tá como calda de leite em pó, porque eu fiz ela com mais leite usando para calda de bolo. Mas você vai seguir as dicas que eu dou no vídeo e você vai conseguir chegar nessa consistência aqui, que serve como um recheio de bolo e também para igual agora que eu vou rechear a minha rosca. Então eu vou colocar aqui, ó, e vou simplesmente passar aqui na rosca. É bom deixar o cantinho lá, não chegar até o fim, que é porque é a parte que a gente vai colar a rosca, né? Então, você vem aqui com o creme, ó. Vai passando assim, como se você estivesse passando uma manteiga no pão. Existem vários jeitos de modelar a rosca, tá, gente? Esse aqui que eu vou passar é um dos mais simples que existe. Mais simplesinho mesmo, que é só você enrolar. Agora eu vou enrolar, ó, ela daqui pra lá, como se enrola um rocambole. Ou como se eu estivesse enrolando o pão de lá pra cá, tá? A mesma coisa, ó. Vai enrolando aqui até ele virar aqui um canudinho. Chegou aqui, ó, vamos dar uma fechadinha nessas pontas aqui, ó, tá? Fechei as duas pontas da extremidade. É importante que essa parte aqui fique para baixo na assadeira, tá bom? E agora você vai pegar uma assadeira, a assadeira que você quiser aí, e você vai vir, ó, de dentro aqui para fora, enrolando só assim, ó. Só enrolando. Lembrando sempre de deixar essa parte aqui de baixo em contato com a assadeira. Pode deixar assim esses espaços, porque daí ela vai crescer, né? E vou deixar só assim, ó. Pega essa pontinha aqui, enfia aqui pra baixo. Agora ela vai crescer, a gente vai assar e depois você pode jogar o leite condensado e um coco aqui por cima, depois de assada, tá? Mas por enquanto vai ser isso aqui. E esse último pedaço aqui, ó, eu vou dividir ele aqui em 3 partes. Vou fazer 3 pãezinhos de hambúrguer. Obviamente que vai dar um pãozinho pequeno, né? Mas ele, você não precisa nem passar no cilindro. Você só vai fazendo assim, ó, levando a parte pra baixo, ó, tá vendo? Levando pra baixo assim, pra ele ficar como se fosse uma bolinha. Aí ele vai virar uma bolinha. Se eu deixar ele assim, pra ele crescer, ele vai crescer pra cima. E eu quero que ele cresça igual um pãozinho de hambúrguer. Então, eu venho aqui, ó, do centro para as bordas, ó, e vou dando uma amassadinha de leve. Do centro para as bordas. Não se preocupe que ele vai abaixar assim, que ele vai crescer de novo, tá? E vou pôr lá, ó. Vou fazer a mesma coisa com os outros dois, ó. Mesma coisa. Vou levando aqui pra baixo, ó. Pra baixo, quando eu levo com o apoio da pia aqui, ó, você vai boleando. Boleei, tá uma bolinha? Do centro para as laterais. Do centro para as laterais. Aqui, gente, eu tô modelando só para vocês terem uma noção. Mas, obviamente, que vocês podem pegar uma balancinha de cozinha, pesar a quantidade de massa, para sair todos do mesmo tamanhozinho, entendeu? Aqui é só para vocês terem uma noção do que dá para fazer com essa massa, que dá para fazer muita coisa. Daria para fazer bisnaguinha, daria para fazer pão de cachorro quente, daria para fazer esfirra, entendeu? Então, eu só tô dando diquinhas aqui, né? Com o tempo eu vou gravando mais receitas de modelagem daí. Como vai ter a base principal que é a massa, as modelagens é mais fácil, né? Ó, tá vendo? Vai apertando do centro para as laterais. Vamos pôr lá para aquecer. Tenho os 3 pãezinhos.
esse e esse ficou praticamente do mesmo tamanho. Esse aqui tá maiorzinho, tá? Então, nós temos, ó, com 1 quilo de trigo, nós temos 3 pãezinhos de hambúrguer, temos uma rosca e temos 2 pães caseiros. Eu não sei na cidade de vocês, gente, mas na minha cidade esse dia eu quase caí dura, porque eu não compro pão, não tenho o hábito de comprar pão, eu sempre faço. Aí eu pedi para minha filha pegar 2 pãezinhos francês, porque eu tava com vontade de comer pãozinho francês, que fazia tempo que eu não comia. E 2 pãezinhos francês, ficou R$ 2,15. Eu quase caí dura, porque assim, 1 quilo de trigo, de uma farinha boa, boa mesmo, você vai pagar R$ 5. Aí os ingredientes adicionais, é o que eu falo, sempre falo, cada um vai colocar dentro da sua realidade. Mas que aqui, que nem se a pessoa não quisesse colocar o creme de leite, não quisesse colocar o leite em pó, a pessoa podia simplesmente usar o leite integral. Vale muito a pena, gente. E depois de assado e bem frio, você pode embalar no saquinho plástico, guardar no congelador e descongelar conforme a sua necessidade. Você vai ter um pão fresco maravilhoso sempre. Olha só, totalmente crescidos. Eu vou assar agora no forno a 200 graus. Eu não preaqueço o forno para pão. E como aquele e esse são pequenos, mais baixos, eu começo assando por esse aqui. Deixo por no mínimo 1 hora a 200 graus. Aí depois de 1 hora, se você quiser subir um pouquinho para dourar mais rápido, tudo bem. Mas eu deixo o meu a 200 graus até ficar bem douradinho. Os pães já estão assados. Agora eu coloquei a rosca. A gente gosta bem moreninho, só que você deixa, né, na cor que você gostar. Tem gente que gosta mais clarinho. E depois, agora, ele acabou de sair do forno. Eu costumo usar, quando eu faço mais do que 2, eu uso também, além dessa gradinha aqui, dei um tempinho porque o carro dos ovos estava passando. Essa gradinha minha, ela faz parte de uma assadeira. Ela vem dentro de uma assadeira para você fazer assados e ele não ficar em contato com a gordura. E eu gosto de usar eles para agora eu tirar o pão e colocar ali para ele não ficar pegando umidade, porque se eu deixo ele esfriar aqui dentro, ele fica úmido. Essa parte aqui fica mais escurinha do que em cima, porque as minhas assadeiras são de teflon, tá? Inclusive, eu levo a assar ela dentro dessas assim, para que ela não escureça tanto, senão ela fica mais escura ainda. Mas eu gosto do teflon porque não precisa ficar untando. Então, assim, seja bolo, seja o que for que eu asse, eu coloco assim dentro dessa assadeira para ele não ficar tão escuro, mas mesmo assim fica um pouco escuro ainda. Ó, então ali está os 2 pães e agora eu coloquei a rosca. E agora assim sucessivamente, quando eu tirar a rosca, porque o meu forno é um forninho elétrico e pequeno, mas se o seu forno couber todos, você pode colocar todos de uma vez. Só vai reparando porque os pãezinhos menor assa mais rápido. Então, agora ali, ó, está os 2 pães. Aqui, a nossa rosca. Eu não vou finalizar ela, porque eu vou congelar. Mas vocês podem finalizar com uma calda de açúcar e coco, com leite condensado e coco, com a calda de leite ninho e coco, passar doce de leite por cima, como vocês preferirem. E aqui os pãezinhos de hambúrguer, ó, tudo bem fofinho, tá vendo? Ó. Aqui, ó, eu vou dar uma dica para vocês para guardar essas forminhas. Essa forminha minha, ó, ela é bem antiga. E pode ver que ela não tem riscos. Por quê? A minha cozinha é pequena, eu tenho que guardar tanto as minhas panelas, que são antiaderentes, quanto as minhas formas, uma dentro da outra. Mas daí eu venho assim, ó, coloco um paninho e encaixo a outra.
Aí assim não risca, tá? E agora eu vou cortar uma fatia do pão para vocês verem como ficou. Vou colocar aqui essa tábua, ó. Fofinho, bem assadinho, bem lindo. É só saborear.